Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, direto dos estúdios de Brasília, mais um Frente a Frente, nesta semana em que 2022 começou a entrar ali, despontar um pouquinho no horizonte e a gente nem teve eleição municipal ainda. Vai ser neste domingo que muitos de vocês que estão nos assistindo agora certamente vão votar aí na sua cidade para escolher o prefeito e os vereadores da sua cidade. Para discutir este assunto e outros temas, essa semana tivemos aí o anúncio da conversa entre Luciano Huck, empresário, e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Depois disso, o próximo movimento foi um almoço de Luciano Huck com Rodrigo Maia, presidente da Câmara, em que eles começaram a conversar ali também sobre projetos para o futuro e a briga de Jair Bolsonaro com João Dória sobre a vacina da Covid-19, que infelizmente já está politizada. Hoje teve o retorno aí dos estudos da Coronavac, mas os últimos dias foram muito turbulentos. O presidente chegou a dizer que o Brasil tinha que deixar de ser um país de maricas. E ainda tivemos ele também dizendo que se não tem saliva para discutir determinado assunto, temos que partir para pólvora. Ou seja, não é assim que se começa uma discussão democrática com um presidente, como no caso Joe Biden, que, pelo visto, já está eleito nos Estados Unidos. Falta apenas a confirmação, mas todas as projeções divulgadas pelos estados, e lá a federação funciona, indicam que Biden teve uma maioria de estados, ou seja, ele venceu na maioria dos estados e, por isso, ele pode alcançar a presidência da República dos Estados Unidos. Nós aqui hoje vamos discutir todos esses temas com o secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi. Secretário, é um prazer receber o senhor aqui. Obrigada por ter aceito nosso convite. Obrigado, Denise. O prazer é meu. Boa noite, José Maria. Boa noite a você. Boa noite a todos que participam conosco. Pois é, e aqui nessa mesa, José Maria Trindade, né, que sai dos pingos dos is e corre para cá, para o nosso Frente a Frente, né, Zé Maria? Muito bem-vindo, boa noite. É isso, muito boa noite. Olha, a calma política daqui de Brasília é só aparente. Essa história de sessão virtual não funciona aqui, não. As pessoas vêm e discutem política. Essas falas do presidente Jair Bolsonaro movimentaram muito ali a atividade política e também a eleição norte-americana. Esse é o assunto. Então, a política está em turbulência. Muito bem disse a Denise quando ela fala de que 2022 começou. O calendário político é diferente do calendário nosso de cada dia e 2022 começa na segunda-feira, depois das eleições. Hoje nós vamos falar aqui com um político que começou recentemente na política, mas que já tem uma experiência. Deputado federal, foi ministro dos transportes do governo do presidente Michel Temer e agora secretário de Transporte Metropolitano na maior estado, na locomotiva do Brasil, que é São Paulo. Deputado Alexandre Baldi, vou te chamar de deputado, a gente acostuma, né? Deputado Alexandre Baldi, como é que o senhor vê essa movimentação política? A impressão que se tem, olhando de fora, é que está meio confuso, meio bagunçado. Antigamente tinha os partidos certinhos e agora está meio confuso. Como é que o senhor está vendo essas mexidas políticas? Bem, José Maria, nós viemos de uma eleição em 2018 que foi atípica do ponto de vista da política tradicional, o que mexeu, né, de profundo modo com os partidos políticos e com os quadros partidários em todo o Brasil e mais profundamente no Congresso Nacional. Dessa forma, desde então que assumiu o presidente Jair Bolsonaro, os partidos e os políticos, principalmente no Congresso, vêm se adaptando ao modelo, a todas as mudanças profundas que ocorreram e, é claro, ao sentimento das pessoas que elegeram o presidente e essa conjuntura que se formou. Agora, já entrando no cenário político das eleições em 2020, nós já observamos que existe já um sentimento de que a retomada dessa política mais tradicional, ela vem sendo observada. O senhor está fazendo campanha, né? Está visitando. O senhor está sentindo isso? Eu estou percebendo, sim. Sim, em estados onde nós participamos, em estados onde nós conversamos, mas eu tenho percebido que esse sentimento das pessoas, pelo fato de que a necessidade da representação política para poder fazer, né, os atos,
investimentos necessários e, é claro, agora nas eleições onde mais envolve o dia a dia das pessoas, que são Câmara de Vereadores e Prefeituras Municipais, eu acredito que sim, tenha sim esse efeito e que pode, é claro, trazer o cenário, né, para um modelo mais tradicional do ponto de vista dessa relação da política com as pessoas e o cenário para 2022 para uma volta, né, de as eleições onde as pessoas, os políticos, ficam mais próximos da sociedade do ponto de vista da sua ação e reflexo na vida. As eleições municipais não foram, vamos dizer, nacionalizadas, né, Denise? Não, acho que não. Não tivemos aí uma nacionalização, porque as pessoas numa eleição municipal elas estão muito preocupadas com a segurança da sua rua, a escola do seu bairro, é tudo mais, né, as coisas ficam mais... Exatamente. Agora, o senhor está no PP, o Partido Progressista, e existe, ao mesmo tempo, é secretário de João Dória. A gente vê o PP muito próximo hoje do presidente Jair Bolsonaro e, ao que tudo indica, teremos uma disputa grande aí, porque o PSDB não dá o menor sinal de que deseja apoiar Jair Bolsonaro numa reeleição. Muito pelo contrário, o PSDB tem Dória e está conversando com outros atores políticos para ver se chega a um candidato fora do bolsonarismo. Como é que o senhor vai fazer, sendo que o senhor é do PP, tem ali o seu partido, próximo ao presidente e é secretário de João Dória? Bem, Denise, eu utilizo muito uma frase que aprendi até com pessoas mais experientes na vida pública, que é cada dia a sua agonia. Esse momento das perspectivas, né, dos atores para as eleições presidenciais é um momento de muita expectativa e, é claro, de projeção. É o desejo de cada ator, né, que pretende se inserir nesse cenário. É um momento completamente diferente, porque nós temos as eleições municipais, o resultado dessas eleições municipais nas capitais, nas 200 maiores cidades e, obviamente, nas cidades por todo o Brasil, nas 5.570, elas tendem a refletir, né, do que pode se fortalecer dentro desses quadros, desses atores, para que a gente possa, né, chegar em 2022 com um cenário mais apontado do que pode ser entre os atores que terão mais força. Em São Paulo, a gente viu ali já um sinal claro de que o PT está ficando para trás, o Boulos está assumindo uma posição de protagonista no maior município, que é o maior orçamento do país, só perde para a Previdência, né? Já é um sinal, claro, de 2020. Zé Maria, não só na cidade de São Paulo, mas veja São Bernardo do Campo, que é onde o candidato do PSDB lidera, veja em Santo André, que são cidades que o PT sempre predominou do ponto de vista político e que, nesse momento, vem até perdendo fôlego na disputa. É a origem, né? A base, o berço. É a base. O senhor consegue ver o PSOL tomando o lugar do PT já nesta eleição, enquanto partido aí com mais condições de ter um projeto à esquerda? Bem, eu acredito que é difícil, porque a figura do Boulos, como eu tive uma relação de embate enquanto estive ministro das cidades, à frente do programa Minha Casa e Minha Vida, e o Boulos sempre coordenando o programa, o embate, né, de defesa do movimento de sem-tetos. Então, eu conheci, percebo o preparo do ponto de vista de criar aquela zona de conflito e, obviamente, de conseguir liderar um grupo de pessoas, mas é difícil você falar do PT em São Paulo, que obviamente é a origem, e o PT do Nordeste, onde hoje existe essa predominância da política dentro da conjuntura nacional. Do PT é muito maior no Nordeste que em São Paulo. Por isso que eu não vejo o PSOL podendo capturar, né, essa liderança da esquerda do Partido dos Trabalhadores, com esse quadro que nós temos nacionalmente. Figuras como o Edmilson, candidato competitivo em Belém, né, e outras aqui e acolá, eu creio que podem sim, né, mas, por enquanto, ajudar a fortalecer. são fatos isolados, assim, não dá para... Mas já sinaliza, né? Já sinaliza. Sinaliza e deixa claro... A política, às vezes, anda lentamente. O grande desafio hoje é fazer vereadores em São Paulo, né, do PT, tentar manter ali 6, 7 vereadores do PT em São Paulo. Isso, na sua opinião, já sinaliza um posicionamento eleitoral? Sim, com certeza. Isso nós entendemos que o PT vem diminuindo. Tem 2 candidatos à Prefeitura de São Paulo, quer dizer, o Gilmar Tato e o vice, o deputado federal Carlos Zaratini. Quer dizer, são figuras que, historicamente, são pertencem a quadros conhecidos. Deputado federal, né? E só o fato de fazer uma chapa pura já demonstra que o partido não conseguiu
agregar muitos apoios ali, né, em termos de outras legendas de esquerda, digamos assim, cada um saiu com o seu. Que em São Paulo, o PT ele vem dentro da sua base, né, de criação, a sua origem, a sua base de predominância da política nacional, perdendo fôlego, perdendo força, e que permitiu que o PSOL tivesse um candidato que, nessa conjuntura da Prefeitura de São Paulo, fosse mais competitivo. Eu acho que, terminado aí, domingo, a gente bate o martelo nisso aí, o deputado Alexandre pediu licença, né, da Secretaria de Transporte lá para trabalhar em política, né, até domingo. Hoje é quinta e sexta. Certo. O senhor acha que já sai um desenho mínimo ali da política? Um redesenho, será? Olha, José Maria, eu acredito que nós tenhamos já uma diretriz. Temos mais da metade das capitais brasileiras com a perspectiva de não haver o segundo turno. Mais da metade das cidades com mais de 200 mil habitantes, né, que há também a perspectiva de não haver o segundo turno. Então, nós teremos sim já uma diretriz e também já o que se aponta para aquelas cidades onde há a possibilidade do segundo turno, também já nos dá um pouco dessa direção do que pode ser as consequências do ponto de vista político dessa eleição de 2020. As novidades que foram apresentadas ali de empresários e tal, a gente não está vendo nessa eleição, né? É por isso que eu lhe disse que essa visão de que a política, entre a relação das pessoas, principalmente, como a gente disse anteriormente, né, daquela zeladoria que o cidadão vive o dia a dia da rua, né, que seja falta de asfalto, buracrada, o lixo mal coletado, falta de água tratada, a lâmpada queimada, enfim, os problemas do seu dia a dia, da sua rotina, da sua vida, que ela pode voltar a desejar que ela tenha aquele que seja o ator político que mais capture esse desejo de busca por soluções da sua própria vida. Agora, o senhor acha que chegamos ao fim da nova versus velha política que foi muito batida ali na eleição de 2018? Denise, eu acredito que não. Acredito que o Brasil é um país continental, são vários Brasis dentro de um Brasil. Nós temos realidades completamente distintas, díspares em todas as regiões, né, brasileiras, inclusive dentro de uma mesma região, certo? E que essa forma, esse amadurecimento, seja do pensamento de nova e velha política, vem daquela política boa e a política ruim, daquele que utiliza, né, a política para fazer o bem e aquele que, obviamente, utiliza para o bem próprio. Como eu sempre digo aqui, deputado, que a política existe e comanda a sua vida, né? A sua educação, a escola dos seus filhos, a sua casa. E a Denise sempre lembra, né? Quem não gosta de política é comandado por políticos. Então, é muito bom falar sobre isso. Nós vamos agora ao intervalo de 2 minutos e voltaremos aqui no Frente a Frente, diretamente de Brasília.